Olá, o primeiro ano. Boa noite a todos. Porque eu estou gravando aqui à noite, né? Esperei ficar silêncio e parar o barulho aqui da vizinhança para a gente poder passar esse vídeo para vocês, tá bom? Espero que todos estejam bem. Vocês estão vendo que eu estou bem, estamos aí, o cabelo um pouco mais branco, né? Essa situação toda me deixa bastante angustiado. Eu fico pensando em vocês que entraram tão felizes, né, no primeiro ano e vai acontecer logo uma coisa dessa. Mas como disse alguém, é para o nosso bem. Então, ótimo, nós vamos querer sair vivos dessa e vai passar rápido. Bom, foi no dia 8 de abril o último contato meu com vocês, que não foi por vídeo como agora, e sim por áudio. Lembram? Lá começamos a unidade 3 da apostila 2, com explanação sobre as estruturas do texto poético. Como vocês naquela época não tinham recebido ainda a apostila, e agora vocês já estão com ela, é preciso que vocês deem uma lida lá na estrutura do texto poético junto com o meu áudio, tá bom? Que hoje nós vamos ver, continuando ainda esta unidade 3 aí da apostila 2, os elementos da narrativa, tá? O primeiro elemento importante aí, porque tem toda uma introdução que não vale a pena falar, é o tempo. Como é o tempo na narrativa? São vários tipos de tempos. Temos o tempo cronológico. Claro que cronológico vem de relógio, né? Cronos significa tempo. Então, é aquele tempo sempre para frente, é o tempo progressivo, que não tem volta para trás, né? Esse, então, é o tempo cronológico. O outro tipo de tempo é o tempo histórico. Eu esqueci de avisar que vocês podem ir acompanhando aí na apostila 2, página 15. Eu estou na página 15, ok? Estou seguindo lá aquilo, só explanando melhor para vocês. Bom, o outro tempo, então, é o histórico, é o período histórico da ação, né? Acho que, mas vai ser só um. No começo do ano que vem, vocês vão estudar no romantismo brasileiro. Tem um romance lá, por exemplo, do fim do romantismo, que é 1860, 1870, por aí, que vai falar, por exemplo, o Memórias de um Sargento de Milícias, um romance muito importante lá daquela época, né? Em que ele começa assim: era no tempo do rei. Quer dizer, o rei aí é o Dom João VI, que veio para o Brasil em 1808, aquela vinda da família real lá para o Brasil, né? 1808. Então, o tempo ali é o tempo histórico, os fatos daquela época lá. E tem romances, por exemplo, um romance da Idade Média. O tempo histórico lá é aquela situação, usos, costumes, etc. Aí agora, um outro tipo de tempo mais complicadinho é o tempo psicológico, que é um tempo subjetivo, é um tempo interior vivido pelo personagem. Um exemplo é assim: às vezes no tempo psicológico, 1 minuto pode durar anos, ou anos pode durar 1 minuto. Esse aí é o trabalho do tempo psicológico. Agora, nós temos duas distinções. A ordem, dos acontecimentos pode seguir uma ordem linear, que é do mais antigo para o mais novo, sem volta ao passado. O bendito flashback. Flashback volta para trás, né? O linear sempre para frente, não tem volta. E a ordem não linear, em que tanto pode ter volta para o passado, é o flashback, ou também para o futuro, né? É o flash forward, certo? Sei lá, o Clóvis é que vai pronunciar isso direito aí, né? Bom, depois do tempo, nós temos um outro aspecto da narrativa, que é o espaço. Óbvio que o espaço diz respeito às referências espaciais, onde está se passando a história, né? E o interessante é que em textos multimodais, quer dizer, em que há várias linguagens, por exemplo, linguagem verbal e não verbal, muitas histórias em quadrinhos, às vezes, não precisa ter nada escrito lá que você entendeu tudo. Aí a linguagem é não verbal, né? Aí o espaço aí é muito importante, né? Nas charges, por exemplo, né? Onde que está acontecendo aquilo lá e o fato, não precisa escrever nada.
Bom, depois do espaço, nós temos, seguindo aí na apostila, eu já estou na página 16, deem uma olhadinha aí na página 16, também estou virando aqui, nós já caímos nos personagens, ok? Que os personagens, óbvio, são aqueles que praticam a ação na narrativa, né? Então, o protagonista é um tipo de personagem, é o personagem principal, né? Vem do grego, proton primeiro, e agon é luta, quem luta primeiro, né? Então, é o principal personagem da história. Eu não vou falar que ele é o herói, não, obrigatoriamente, porque o herói vai ter daqui a pouquinho, tá bom? E o contrário do protagonista é o antagonista. Gozado, né? É uma anta esse antagonista aí, tá? Porque é o vilão, é o bandido, é aquele que todo romance em geral tem que ter o protagonista e o antagonista, senão perde aquela suspense, aquela emoção, né? Bom, e o personagem herói? O personagem herói, ele se classifica demais, sobretudo lá na epopeia grega. Eu lembro que no começo do ano eu falei da Ilíada, lá, né, daqueles primórdios lá dos gregos, a Ilíada, a Odisseia, tem sempre lá os seus heróis, né? Então o personagem herói está lá, geralmente nas grandes epopeias. Nos Lusíadas do Camões, que a gente vai estudar esse ano ainda, né? O grande herói ali, ele é coletivo porque é o povo português. Depois, quando chegar lá, vocês vão ver quem é esse herói aí. E um outro são os personagens tipos, tá? São os personagens estereotipados, representando diversas categorias. Pode ser o tipo do professor. O que faz, o que deixa de fazer? Um tipo assim de médico, de padeiro, pedreiro, verdureiro, até o bobo. Né? Tem às vezes personagens que tem romances que tem um personagem lá que é mais ou menos aquele bobo da corte antigo, né? Também esses são os personagens tipos. Agora, outro ponto muito importante vai falar do foco narrativo. O que é foco narrativo? É a posição do narrador dentro da história, né? Nós vamos ter 3 tipos aí: o narrador observador, personagem e onisciente. Vamos com calma. O narrador observador, ele está fora da história, né? Ele fica observando, ele sabe das coisas e vai contando. E como que a gente sabe que está o romance com o narrador observador? É terceira pessoa, né? Ontem aconteceu um fato, né? Ou eu falei para vocês lá, por exemplo, era no tempo do rei. É romance em terceira pessoa. Ele está fora, contando as histórias, né? Agora, temos o narrador personagem. É aquele que, além de narrar, ele é o personagem, né? É o narrador em primeira pessoa. Aí dá um perigo tremendo ser narrador em primeira pessoa, porque sendo em primeira pessoa é o ponto de vista do narrador. Tem um romance famoso da literatura brasileira, do realismo, vocês vão estudar o ano que vem, do Machado de Assis, o Dom Casmurro, é em primeira pessoa. Tem um problema lá, eu não vou falar qual é, senão eu vou tirar a graça do livro para vocês, certo? Quem já leu sabe qual é o problema. Tem um problema lá. Na visão do narrador, ele está com a razão, né? Ele está certo que ocorreu aquele problema. Certo? Agora, ele pode estar transtornado psicologicamente, ele pode estar influenciado por um monte de coisa, né? Tem o outro lado, né? O outro lado vai dar razão para o outro lado. Aquela dubiedade, né? Se eu boto um número 6 aqui na minha frente, faço um grande número 6 aqui no chão, desenho um grande número 6 e fico de cá, eu estou vendo 6, mas quem está do lado de lá está vendo 9. Né? Então, aquela ambiguidade. E em primeira pessoa, normalmente, acontece isso, tem esse perigo aí. Mas há romances em primeira pessoa muito bem feitos que não acontece nada disso. Mas esse Dom Casmurro do Machado de Assis, né, a visão do personagem é uma. Agora, não sei se é a visão certa. Nós poderemos discutir, né, depois disso. Agora, o último tipo de narrador é o narrador onisciente. O que é uma coisa onisciente? Omnitodo. Eu estou sabendo de tudo.
O narrador onisciente sabe até os pensamentos, né? Ele é capaz de descrever até o pensamento da pessoa, que o narrador observador só não vai falar dos pensamentos. O onisciente está sabendo de tudo. Ele está no começo e no fim da história, ele tem toda a história com ele, né? E ele, como eu falei, é capaz de descrever até os pensamentos, certo? Então, aí nós terminamos esses tipos de fenômenos, de estruturas da narrativa, né? Um outro ponto agora, né, que vocês já devem ter estudado, deixa eu ver aqui na apostila que página que nós vamos estar, página 19 agora da apostila, figuras de linguagem. No ano passado, no ano, ou talvez no sétimo, ou no oitavo, mais no oitavo, vocês devem estar sabendo dessas figuras, né? Que eu vou citá-las novamente e rapidamente. Tá? Isso aí, às vezes os nomes são complicados só, mas não é difícil de entender o que é essas figuras de linguagem. Nós temos a primeira aí que está aí no livro, a paranomásia. A paranomásia é mais ou menos aquilo que vocês estudaram como homônimos. O que é homônimo? São palavras parecidas, né? Tem o homônimo perfeito, que são palavras iguais com significados diferentes, como manga, que pode significar fruta, a peça do vestuário, coisas assim, né? Tem os homônimos menos imperfeitos. E tem os parônimos, que são palavras assim que mudam uma ou outra letra, por exemplo, como inspirar e expirar, in e ex, né? Imergir é uma coisa, emergir é outra, isso aí é parônimo. A paranomásia trata o quê? De palavras mais ou menos semelhantes. O exemplo que ele dá aí é um versozinho em que tem a palavra sobra e sombras, né? Aí eu me lembrei daquela música lá, Ando Devagar, porque eu já tive pressa, se não me engano, do Renato Teixeira, em que ele fala o sabor das massas e das maçãs. Massas, maçãs. Isso aí seria, então, a paranomásia, né? Aquele jogo de palavras. Bom, depois a outra figura, já estamos na página 20, é a onomatopeia. A onomatopeia é muito fácil, que é palavras que imitam o som. Isso aí vocês já aprenderam, né? O miado do gato, o mugir da vaca, certo? O cacarejar da galinha, o trinitroar, um verbo aí, trinitroar do trovão, certo? O barulho, as palavras que imitam. O tic-tac do relógio. Aliás, o meu aqui está parado, porque senão vocês ficavam ouvindo tic-tac, tic-tac. Eu já parei o meu aqui da sala. Mas o tic-tac é onomatopeia, tudo bem? A hipérbole, o nome é difícil, mas vocês sabem que hipérbole é o exagero, né? Certo? Faz 1000 anos que eu estou esperando isso, você não me arrumou aí, que 1000 anos, né? Certo? Ou aqueles falam assim, oxa, comi como um boi. Não comeu um boi não, né? Comeu bastante, mas não chegou a um boi, né? Ou chorei aquele famoso, né? Chorei rios de lágrimas. Não é possível você chorar rios, né? Isso aí, então, é a hipérbole, qualquer exagero. Bom, aí nós temos a metáfora, ou como a gente usa a metáfora, né? Metáfora é comparação. Lembra aquela canção lá do Djavan que a gente viu lá para trás? O amor é um grande laço. É um grande laço. Então, isso aí é uma metáfora, é a comparação. Depois eu explico melhor quando a gente estiver na presencial, porque tem também a comparação como figura de linguagem. Só que a comparação tem o termo comparativo, né? Se dissesse o amor é como um grande laço, ou o amor é igual, o amor parece, o amor se assemelha, aí fica... Quando tem o termo comparativo, é comparação. Tirou o termo comparativo, é metáfora. Então, toda comparação sempre é uma metáfora, de uma história para outra, muito usada em literatura. E temos agora a metonímia, depois da metáfora. A metonímia é a substituição de uma palavra por outra por relação de semelhança. O meu sofá aqui, eu estou encostado no braço do sofá. O sofá não tem braço, né? A boca do fogão, o fogão não tem boca.
E aí boca tem um monte, né? Boca do forno, boca da noite, tudo isso aí é metonímia. E são vários tipos de metonímias que tem o conteúdo pelo continente, por exemplo, comi um prato de mas você não comeu o prato, você comeu o macarrão, ou quando você fala assim, eu li Machado de Assis, você não leu Machado de Assis, você leu a obra do Machado de Assis, né? Isso aí é a bendita metonímia. É o autor pela obra, a obra pelo autor, o todo pelo particular, o particular pelo todo. Quando eu digo eu não tenho teto onde morar, você não tem casa, não é teto, né? Mas fica então o particular pelo todo. Isso tudo nós chamamos de metonímia. Uma outra, gente, já estou com 15 minutos, mas eu vou terminar isso aqui, tudo bem? Uma outra é a sinestesia. Sinestesia é a troca de sensação. Né? Eu estou vendo, falo que eu estou ouvindo, ou eu estou ouvindo, eu falo que eu estou, ou por exemplo, com o olfato com o gosto, né? Eu não experimentei o perfume da flor, eu senti o perfume pelo olfato. Agora, quando eu disse que eu experimentei, para experimentar com a boca, ou com, né, o contato eu não experimento o perfume, com o olfato sim. Então, a troca de sentidos, muito usado isso também, né, é a sinestesia. Antítese é ideias contrárias. Antítese é o antônimo, começo e fim, morte e vida, né? O gordo e magro, e por aí vai. Agora, o paradoxo. Paradoxo tem um outro nome meio chato também, é oxímoro. Mas vamos pegar paradoxo, né? É que no bendito vestibular aí pela frente pode aparecer esse oxímoro aí. O paradoxo é a aproximação, eu vou fazer a diferença. Na antítese, é a aproximação de ideias contrárias com coerência. Se existe gordo, existe magro. Se existe manhã, existe tarde. Se existe dia, existe noite. Né? Agora, o paradoxo é de uma maneira incoerente, que não tem sentido. Por exemplo, estou morto e vivo. Não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Né? Um exemplo, por exemplo, de paradoxo na literatura, o Carlos Drummond de Andrade tem um livro dele de poemas que chama Claro Enigma. Pô, se é claro, não é enigma. Né? Não dá para combinar. Aí eu tenho um exemplo de paradoxo. É a aproximação de ideias contrárias de uma maneira incoerente. Se é maneira coerente, é antítese. Ficou claro? Depois a ironia. A ironia é gozação, né? É eu falar alguma coisa dizendo o contrário, né? O aluno que foi mal na prova e falou, que notão que você tirou, hein? Que beleza, né? Ou a criança lá que fez arte, a mãe fala assim, bonito, muito bonito, né? Isso é ironia, né? É dizer uma coisa querendo dizer o contrário. E terminou na apostila com a ironia, mas eu vou colocar mais uma aí que eles esqueceram, a personificação ou prosopopeia, que é dar vida animada aos seres inanimados, certo? Ou atribuir qualidades humanas aos seres que não são humanos. Nas fábulas, por exemplo, que os animais falam, isso aí é personificação ou prosopopeia, tá bom? Olha, já estou com 18 segundos, acho que eu fui até demais. Fica o resto para a próxima aula. Amanhã, no plantão, eu vou passar algumas tarefinhas, porque eu não quero cansá-los mais, tá bem? Depois fica difícil também para enviar esse vídeo para vocês. Então, espero vocês amanhã, 10h20, no plantão. Até lá, boa noite.